endereços de contato do Núcleo Anarquista aparecem todos na descrição do vídeo. Quem quiser enviar uma mensagem pra gente, entrar em contato, organizar algum tipo de atividade ou visitar nossas páginas no Facebook e na rede de computadores, todos os endereços na descrição do vídeo. Vamos discutir hoje particularmente o caso da Venezuela, que tem sido alvo de uma campanha insistente da imprensa, voltada contra o governo Maduro, contra as instituições venezuelanas, contra os processos eleitorais que elegeram a Assembleia Nacional Constituinte e o presidente Nicolás Maduro, e por extensão também os governadores de 17 estados que são controlados pelo PSUV, o partido do atual presidente Nicolás Maduro Moros. Além disso, vamos fazer aqui um chamado geral a que todos participem das greves que têm sido convocadas e das assembleias de metroviários, funcionários, servidores públicos municipais da cidade de São Paulo e funcionários da SEAG, que é representada pelo mesmo sindicato que representa os funcionários da Sabesp. SEAG não, SAEG. Bom, para entender bem o panorama venezuelano, é preciso contrapor inicialmente as medidas que têm sido tomadas pelo atual governo e pelos chavistas desde 1999, desde 2 de fevereiro, quando Hugo Rafael Chávez Frías foi eleito pela primeira vez presidente da Venezuela. Os incidentes que marcaram o início da ruptura institucional de uma ala do exército comandada pelo próprio Hugo Chávez a partir de 1982, o Caracaço, que foi uma insurreição popular que teve como estopim o alto preço do transporte coletivo público na Venezuela, em 1989, 27 de fevereiro, que redundou no massacre que ceifou a vida de milhares de venezuelanos. E esse massacre foi orquestrado pelas forças políticas que comandavam o país naquela época, pelo seu presidente Carlos Andrés Pérez, que tinha como incumbência principal implementar um projeto econômico, uma série de medidas econômicas que são muito semelhantes àquelas que têm sido implementadas no Brasil, na Argentina, e que o autoproclamado presidente da República, Juan Guaidó, tem dito abertamente que irá implementar caso seja reconhecida a sua assunção do governo da Venezuela. Os organismos internacionais fizeram questão, apoiados pela imprensa internacional, pela CNN, pela BBC, pelo jornal El País, um golpe de Estado na Venezuela que tem como principal característica refutar o processo eleitoral venezuelano, como se esse processo eleitoral tivesse sido manipulado. Embora os observadores internacionais tenham acompanhado o processo eleitoral, tanto da Assembleia Nacional Constituinte, uma das eleições questionadas, quanto da eleição presidencial, tenham se manifestado no sentido de conferir legitimidade a essas eleições. E por que razão? Quais são as alegações que esses organismos internacionais fazem para considerar ilegais as eleições na Venezuela? Em primeiro lugar, segundo eles, não haveria transparência. Não haveria transparência, o processo eleitoral seria viciado, estruturalmente viciado, porque o governo Maduro é um governo ditatorial. Bom, eu acho que a respeito da questão da transparência, é muito notável, é muito fácil de identificar que se trata de um pretexto e não de uma justificativa real que tenha algum embasamento, que tenha a preocupação de ser um argumento lógico que possa ser entendido como uma realidade por quem quer que seja. No caso brasileiro, por exemplo, o vice-presidente assumiu a presidência da República por alguns dias e teve como o ímpeto de assinar um decreto-lei, decreto 9.690, que
restringia o acesso do público a informações dos órgãos públicos e das instituições. Foi uma clara medida contra a transparência, foi uma medida que tinha como objetivo afastar a população das decisões que são tomadas pelos organismos públicos de poder. Isso causou alguma moça, fez com que algum organismo internacional, ou mesmo a imprensa nacional, rejeitassem essa medida, a qualificassem como uma medida pouco transparente. E no caso do recadastramento biométrico, foram impedidos de participar das últimas eleições cerca de 3 milhões de eleitores potenciais aqui no Brasil. Isso conferiu maior ou menor legitimidade ao processo eleitoral? Que questionamentos foram feitos a esse respeito? O fato de homens, empresários ricos pudessem financiar suas próprias campanhas, usar a rede social, aplicativos, órgãos de imprensa oficiais e não oficiais para fazer campanha em defesa dos seus interesses, como fez, por exemplo, de maneira explícita, revistas de grande circulação como a revista Veja, como a revista Isto É, combatendo desde há muito um potencial candidato do PT que se apresentasse nas eleições. Isso é uma campanha aberta, feita com uso de recursos vultosos, que tem um objetivo político, ou declarado, ou, quando se tenta ocultá-lo, um objetivo evidente, explícito. E no caso venezuelano, qual foi o grande mecanismo? Se quase todas as emissoras de televisão fazem campanha aberta contra o chafismo, a Televem, a TVs, a TV Meridiano, a maioria, a RCTV, a maioria das emissoras de televisão, as emissoras de maior audiência fazem campanha contra o chavismo permanentemente. O que nos permitiria dizer que na Venezuela há uma ditadura em contraposição à democracia de países como Brasil, Argentina, Equador, México? Qual seria o diferencial? No México, há cerca de um ano, morreram no caminho de uma manifestação dezenas de pessoas, de professores e de estudantes, no estado de Guerreiro. Isso fez com que algum organismo de imprensa se levantasse contra o governo mexicano, o que faria com que nós aqui do Brasil interpretássemos o que acontece na Venezuela como indícios de que há uma ditadura no país. Bom, dentro da Venezuela, o principal argumento que se usa, com muito mais relutância do que fora da Venezuela, é a crise econômica. Mas a crise econômica ela é atribuída ao governo Maduro também sob uma capa um tanto quanto fina. Porque, afinal de contas, é sabido por todos que há intervenção econômica sobre a Venezuela. Congelamento agora de recursos da petroleira venezuelana, a PDVSA, a ameaça de que a Citgo, que é uma refinaria, distribuidora e revendedora de petróleo do estatal venezuelana, sediada em Houston, nos Estados Unidos, pode ser confiscada. Uma ameaça semelhante a essa foi feita em que caso? Sob que pretexto? Será que as organizações de esquerda do Brasil que relutam em defender o governo venezuelano veem nisso algum tipo de coerência, algum significado político que não a tentativa de interferir nos assuntos da Venezuela por meio de uma pressão econômica? O governo Maduro ele não é de longe o que ele se apresenta. Ele se apresenta como um governo socialista, um governo voltado a satisfazer as necessidades da massa acima de qualquer coisa. Nós não podemos, é claro, concordar com essa caracterização. A cidade de Caracas, que talvez seja mais exemplar, é uma cidade em que convivem favelas,
grandes conglomerados urbanos pobres, empobrecidos, e regiões abastadas, de classe média alta, grandes empresários que controlam setores inteiros da economia venezuelana. Agora, isso é o que acontece em todos os países ocidentais, no Brasil, na Argentina, no México, e nunca foi motivo para que os Estados Unidos e a União Europeia, as principais potências do mundo, se insurgissem contra o governo desses países. É evidente que a motivação não é essa. A motivação para que haja uma pressão tão intensa contra o governo Maduro se deve às virtudes ou ao obstáculo que esse governo representa em relação a essas grandes potências, e não o contrário. Nós temos lido aí na imprensa de esquerda várias afirmações muito temerárias. Uma delas é a de que a eleição da Assembleia Constituinte não foi legítima, porque, contrariando aquilo que é prática usual em todas as democracias capitalistas, de referendar a eleição daqueles membros dos partidos da burguesia, lá houve uma eleição parcialmente setorial para a Assembleia Constituinte, que elegeu delegados ou deputados constituintes em movimentos populares e sindicatos, o que seria uma demonstração do autoritarismo do governo venezuelano. Mas ora, se eleger deputados nas organizações dos movimentos populares é uma medida autoritária, como se qualificaria a eleição de deputados profissionais, de políticos profissionais ligados diretamente a setores da indústria, ao interesse econômico desses setores? É insustentável essa tese, se não sob a perspectiva de que o capitalismo é uma democracia. Mais do que isso, aqui com uma extravagância ainda maior, é uma democracia plena, consolidada, em que todas as pessoas têm direitos iguais. Isso é uma renúncia a todo tipo de organização social não burocrática, a todo tipo de organização social em que o conjunto das massas exploradas tenha um poder superior ao das minorias exploradoras. Primeiro, fazer essa crítica e fazê-la do modo mais contundente. Nesse caso em particular, as organizações que estão se recusando a apoiar o governo Maduro, no enfrentamento do governo Maduro com as grandes potências militares e econômicas do mundo, estão se colocando abertamente contra os interesses da população pobre, contra a organização sindical e a organização popular na Venezuela, a favor dos Estados Unidos, a favor dos defensores da democracia que, ironicamente, são, como no caso brasileiro, apoiadores da ditadura, da tortura, justificam os desaparecimentos políticos ocorridos durante as décadas de 60, 70 e 80 aqui no Brasil, como por exemplo Jair Bolsonaro. Formar uma frente com Jair Bolsonaro, Donald Trump, Emmanuel Macron na França, em defesa da democracia, é algo razoável? É algo que se possa considerar como admissível? Bom, do ponto de vista dos golpistas, dos capitalistas internacionais, dos que defendem organicamente os interesses da minoria, dessa minoria abastada, o único argumento que resta é a crise econômica. Além de todos esses falseamentos ideológicos. Mas a crise econômica, no caso da Venezuela, se deve a dois fatores que não podem ser atribuídos de jeito nenhum a Nicolás Maduro. Primeiro, a queda dos preços do petróleo. Se há alguma fragilidade da economia venezuelana que a torna particularmente dependente da exportação de petróleo, isso é um problema do governo do PSUV, como era um governo dos governos anteriores ao PSUV, muito mais notadamente, e como será certamente um problema agravado numa futura gestão
eventual liderada pela MUD, pela Mesa de Unidade Democrática, que é a oposição golpista na Venezuela nesse momento. Nunca houve uma preocupação em industrializar a Venezuela. No caso brasileiro, o apoiador desses setores que dão sustentação ao Guaidó, eles destruíram a Sete Brasil, estão entregando a Petrobras. No caso da Venezuela, já anunciaram que querem acelerar o processo de privatização da Petromonagás, da PDVSA. Então qual é o sentido dessa crítica mais dura ao Maduro, se a posição da oposição é ainda mais desindustrializadora do que a posição do PSUV e do Maduro? Qual é o sentido disso? Nós vimos ontem grandes manifestações na Venezuela. Quem estava na manifestação em apoio ao Maduro, principalmente em Caracas? Não eram justamente operários da PDVSA? Gente ligada aos sindicatos? Se tratava da defesa de interesses corporativos, é natural que sim também. Mas eram interesses corporativos do movimento operário venezuelano. Não só da burocracia operária venezuelana. Quem olhar para o perfil de quem participou da manifestação consegue identificar muito facilmente essa distinção entre burocracia e base do movimento operário. E no caso das manifestações em apoio ao Guaidó, em Falcón, em Caracas, se pode dizer o mesmo? Havia algum setor organizado participando dessa manifestação? Há quem tenha chegado ao cúmulo de dizer que há uma mobilização revolucionária que não tem como eixo principal a oposição de direita na Venezuela. Mas isso é um disparate. Não há nada disso. As manifestações que reuniram milhares de pessoas foram orquestradas diretamente por Donald Trump. Se fizer a cronologia de quem fez, quem assumiu a responsabilidade do primeiro ato de não reconhecimento do governo Maduro, se pode constatar sem a menor sombra de dúvida que foi Donald Trump. Não foi nem a direita venezuelana. Donald Trump primeiro, depois o governo brasileiro, Ivan Duque Marques, na Colômbia. Todos os governos alinhados com Donald Trump de primeira hora, cujos interesses certamente são interesses econômicos que também não dizem respeito à maioria da população dos países que eles governam. Por exemplo, no caso brasileiro, que vantagem o Brasil teria se envolvesse num conflito militar com a Venezuela, ou se a Venezuela passasse a ter menos autonomia para se relacionar econômica, comercialmente com outros países da América Latina, se estivesse subordinado aos interesses de quem passasse a controlar, por exemplo, a PDVSA, que é a empresa mais importante do país. Isso interessa ao Brasil? Qual é exatamente o interesse nacional, o interesse econômico nacional, mesmo do ponto de vista da burguesia nacional, em que isso ocorra? Também por isso, os generais brasileiros, o Hamilton Mourão e outros, deram declarações de que o Brasil não tem interesse em se envolver numa guerra com a Venezuela. É claro que eles são orientados pelos interesses concretos, materiais, econômicos, daqueles que dão sustentação ao governo Bolsonaro. Não se trata de uma questão ideológica, certamente. Se tratasse de uma questão ideológica, de uma luta real contra a ditadura, de uma tentativa de socorrer a população venezuelana, há países muito mais pobres do que a Venezuela que não têm sido socorridos, que têm sido negligenciados há muito tempo. E há casos de ditaduras que são apoiadas pelos Estados Unidos em que se apedrejam homossexuais nas ruas. Qual seria o critério usado para intervir numa situação e não intervir em outra? Tudo que a gente está dizendo para muita gente pode parecer óbvio e, bom, talvez até devesse ser óbvio. Mas o fato é que essa é a discussão central que a esquerda tem promovido.
é saber se o governo do Maduro é uma ditadura ou é uma democracia. Aqui não se trata de uma luta entre ditadura e democracia, mas sim de uma luta de um país pobre tentando preservar parte dos seus recursos contra um país rico, contra um conjunto de países ricos que se apropriaram inclusive dos seus recursos materiais. Foi um roubo. Maduro bem disse, foi um verdadeiro roubo. Um roubo declarado, um roubo à mão armada, porque aqueles que tiveram aí a audácia de congelar os patrimônios da Venezuela têm à sua disposição exércitos armados e, mais do que isso, organismos capazes de influenciar na opinião de bilhões de pessoas. Bom, o caso venezuelano tem ganhado contornos agora mais decisivos, mais definitivos, e o Maduro acabou capitulando, cedendo às pressões e admitindo a possibilidade de convocar novas eleições legislativas, né, para recompor a Assembleia. É difícil saber, estando no Brasil, se havia aí uma disposição de resistência que permitisse a ele tomar uma atitude diferente dessa. Mas, da nossa parte, a gente tem que dizer que isso é uma capitulação, e essa capitulação é um recuo que é nocivo à organização do movimento dos trabalhadores. Acho que na Venezuela se configurou um quadro em que cada recuo leva a novos retrocessos. E recuar, nesse caso em particular, na eleição do parlamento venezuelano, é particularmente ruim, porque no momento em que se tenta desestabilizar o governo, isso certamente terá uma influência em todas as frentes para que o governo ceda ainda mais. Isso pode fazer com que se perca a confiança, inclusive, dos setores militares que se mantiveram solidários ao governo até agora. O comandante de defesa aeronáutica, Juan Teixeira, ele manifestou apoio ao governo Maduro. Há uma pressão muito grande pelo fato da intervenção de países estrangeiros ser tão aberta, de que o exército apoie, mesmo que tenha algum grau de insatisfação em relação ao Maduro, essa intervenção do jeito que ela tem sido pretendida. Vamos entrar agora no caso brasileiro de maneira mais direta e objetiva. Aqui do Brasil, se pode e se deve organizar o máximo das forças que for possível organizar para combater essa investida contra o governo venezuelano. Escrever moções nos sindicatos, organizar atividades, atos em solidariedade. Tudo isso reforça a campanha contra a intervenção, contra o fim da soberania da Venezuela, o que tem implicações também para o Brasil. Como se pode saber o que vai acontecer em decorrência disso na Venezuela? Ou, valendo-se do precedente do que aconteceu na Venezuela, o que se tentará impor ao Brasil? Se fazendo as coisas que foram feitas na Venezuela, se despertou aí a ira de países, de potências, e essas potências, se valendo dessa ira, puderam bloquear bens, embargar a economia venezuelana, impedir a negociação de títulos da dívida venezuelana, então nenhum país pode mais contrariar os interesses do grande capital. Então não há mais nenhuma margem para qualquer alteração brusca, significativa em relação à economia. Se não se adota, por exemplo, as medidas que são definidas pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional,
com relação à previdência social no Brasil e em qualquer outro país, a retaliação pode ser feita a ponto de que o Estado esteja completamente vulnerável, totalmente refém da ordem econômica mundial. O que de mais grave pode acontecer é o fim de qualquer noção vaga que se possa ter de democracia. É a perda completa de autonomia nacional. E não é uma internacionalização no sentido positivo, não. É uma internacionalização no sentido de aumentar o despotismo de um grupo muito reduzido de pessoas, de um grupo muito reduzido de interesses em relação ao conjunto da população. Então isso deve ser condenado da maneira mais incisiva possível. Fazendo uma conexão entre isso e as greves que foram marcadas para o início da próxima semana, acho que esse assunto tem que ser discutido entre os trabalhadores. Deve-se dar a dimensão que a intervenção na Venezuela tem para que todos entendam que essas questões políticas têm relação direta com as questões econômicas que se vive no dia a dia. As pessoas têm que entender que esses grandes movimentos políticos e geopolíticos interferem diretamente na vida de cada um de nós. Pelo menos de cada um de nós que trabalha, que vive do nosso trabalho, que tem que vender a sua força de trabalho, que tem que vender a sua força de trabalho para conseguir comer, viver, beber, se divertir. Bom, nós participamos na semana passada do último ato que foi realizado pelo Movimento Passe Livre contra o reajuste das tarifas do transporte público coletivo de São Paulo. E desse ato já se organizou um próximo ato marcado para o dia 5. Para o dia 5 também está marcada, dia 5, terça-feira, a greve dos metroviários. No dia 4 haverá uma nova Assembleia dos Metroviários, às 18h30, no Sindicato dos Metroviários no Tatuapé. E a ideia, o indicativo da diretoria do sindicato é a aprovação da greve. A gente não sabe até que ponto há alguma divisão na diretoria, se a diretoria realmente está disposta, se anunciou a greve apenas para pressionar a direção do metrô, o governo do estado. Mas essa é uma oportunidade muito importante para a gente conversar com os trabalhadores a respeito da importância de se manter mobilizado à medida que o governo avança nas suas medidas de ataque à população. E esse é um momento particularmente oportuno porque há uma mobilização de várias categorias importantes. Aqui em São Paulo são pelo menos 3, né? Os funcionários de água e esgoto, da SAEG, os servidores públicos municipais, professores da rede pública, da rede básica de educação, funcionários municipais de hospitais, da Limpurb, de outras empresas. E a gente tem que tentar impulsionar essa campanha e fazer com que essas campanhas se unifiquem, que elas ocorram preferencialmente na mesma data e que tenham um caráter unitário. Há uma reunião que foi marcada aí para o dia 16 pelo sindicato que representa os servidores públicos municipais de São Paulo, com o objetivo de tentar unificar. Embora seja uma data distante, o ideal fosse ter marcado uma data mais próxima, talvez seja um reflexo de que ainda se queira amenizar, de que se queira negociar com o governo, com os patrões, que não se queira dar um caráter político definitivo, definido, contundente a essa manifestação, a essa reunião. A gente tem que ir a essa reunião, participar dessa reunião, fazer com que representantes das nossas categorias se interessem em participar também desse evento, justamente para dar um caráter mais geral, mais unificado, mais politizado às campanhas salariais que têm sido feitas. No caso do metrô, está aí na ordem do dia a privatização do metrô. E a privatização do metrô tem sido feita por setores. O setor mais ameaçado no momento é o dos bilheteiros. Além disso, o fato da greve ter sido desencadeada
por uma demissão arbitrária, já dá um caráter político de solidariedade, de relação entre o individual e o coletivo, que deve ser exaltado, deve ser elogiado e deve ser explorado para que o significado disso seja entendido por todos e dê margem a uma mobilização que tenha como objetivo defender o emprego de todos, a estabilidade no emprego de todos os funcionários do transporte público, dos metroviários da rede estatal como dos metroviários da rede já privatizada, do consórcio 4, da linha 4 do metrô de São Paulo, por exemplo. No caso do funcionalismo público municipal, também é uma questão que diz respeito a todos. O aumento da contribuição previdenciária que está sendo implementado para os servidores públicos municipais ameaça atingir todas as categorias de funcionários, inclusive os funcionários da iniciativa privada. Afinal de contas, a Previdência corre o risco de deixar de existir no formato que ela tem hoje, de passar a ser uma Previdência a qual quase ninguém terá acesso. E esse é o mote de uma organização, de um movimento massivo. Um movimento massivo que só pode ser organizado se houver uma vanguarda disposta a sair à frente, a dar o primeiro passo. E é o que tem sido feito. Por força das circunstâncias, os servidores públicos municipais foram impulsionados antes a dar esse primeiro passo. Todas as outras categorias têm que pensar na possibilidade de se integrar a esse movimento maior, o quanto antes. No caso das universidades, por exemplo, é cada vez mais claro que o objetivo do governo, que não é meramente oratório, discursivo, é de entregar todo o ensino superior para a iniciativa privada, de cortar bolsas, de reduzir o número de professores que foram tratados em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Isso tem que ser o objeto de uma campanha muito grande entre os estudantes para que eles entendam o significado disso. Qual o impacto que isso terá sobre a sua formação acadêmica, sobre o tipo de ensino que se terá no Brasil, sobre quem terá acesso ao ensino superior. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, deu a declaração absurda de que ensino superior é para a elite do país. Bom, se ele diz isso abertamente, isso já é um prenúncio do que virá a seguir. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, o direito ao acesso ao transporte público foi negado agora neste mês aos estudantes pobres que moram no conjunto residencial da USP. Então aquela parcela de estudantes que consegue ingressar na universidade mesmo sendo pobre, agora vai enfrentar mais uma dificuldade. É mais um empecilho a que eles concluam o seu ensino. Bom, isso tem impacto sobre milhões de pessoas, entre aqueles que estão nas universidades e aqueles que pensam um dia poder estar numa universidade pública, ter direito à educação, e os salários cada vez mais arrochados, fica cada vez mais difícil. Há uma debandada geral nas universidades privadas. Há dados aí mostrando que o número de alunos tem decaído progressiva e continuamente nas universidades privadas. A universidade pública não tem mais, sob esse governo, o interesse de oferecer nenhum tipo de facilidade a que se conclua o ensino superior, então as camadas pobres ficam totalmente desassistidas. É menos uma opção de ascenso vertical, social, econômico, a qual se tem acesso. É um recrudescimento de um Estado em que só os ricos têm direitos. Os ricos, a classe média, está se criando as condições para uma sociedade estratificada, em que não há mobilidade social. Bom, os estudantes que são diretamente afetados têm que fazer todo o esforço para unir todos os estudantes, toda a população, toda a juventude pobre em torno dessa campanha, de uma campanha contra essas medidas que têm sido anunciadas. Um caso que a gente deixou de comentar, mas que
importante, que aconteceu recentemente, foi o do deputado do PSOL, Jean Willis, que decidiu sair do país, sofreu ameaças, alegou ter sofrido ameaças de morte e decidiu abandonar o país. Bom, em primeiro lugar, dizer que isso é um reflexo de todo o processo que redundou na eleição do Jair Bolsonaro. É um reflexo da prisão do Lula, é um reflexo da destituição de Dilma Rousseff, do avanço dos partidos de direita, é um reflexo da iniciativa política que tem sido tomada pelos grupos que apoiaram a eleição do Bolsonaro e que tem um perfil, um viés autoritário que se mostra cada vez mais como mais do que uma ameaça, como uma ameaça concreta. E isso tem que ser denunciado. Agora, por outro lado, a solução dada pelo Jean Willis não é uma solução razoável, nem é uma solução que possa dizer respeito ao conjunto da população. Afinal de contas, é muito reduzido o número de pessoas que pode, desejando abandonar o país e seguir, como o deputado disse que vai fazer, uma carreira acadêmica no exterior. Essa não é a solução, acho que a gente tem que dizer abertamente que essa não é a solução e repudiar o comportamento do deputado nesse sentido. O que se precisa fazer é justamente o oposto, é resistir, é ficar. Por isso nós elogiamos a resistência que tem sido empreendida pelo governo Maduro. O governo decidiu resistir, ele não cedeu, não quis ceder. Ou tem cedido, mas tem cedido a um custo bastante alto. Tem cedido ao custo de que se perca a credibilidade nas instituições internacionais. Que se perca a ideia de que há imparcialidade em organismos como a ONU, por exemplo, o Conselho Geral de Segurança da ONU, que toma a decisão arbitrária de intervir num país pobre, ou dos representantes dos bancos internacionais que decidem congelar cerca de 1 bilhão e 200 milhões de ativos venezuelanos no Banco da Inglaterra. Agora, se nós fugimos, se nós desistimos, então nós abrimos espaço para que essa repressão se recrudesça, para que esse regime de exceção se recrudesça, se torne mais poderoso, avance para outras áreas, se imiscua em todo tipo de relação privada, definindo o que se pode fazer ou não na vida privada de cada um. Bom, isso é a verdadeira ameaça. Como combater? Qual é a política que se pode adotar para combater essa ameaça? Muitos dizem, bom, mas heróis, mártires também não são úteis. Não é verdade. Na verdade, nós não defendemos nenhum tipo de martírio. Mas se o enfrentamento redunda eventualmente em mortes, a gente não pode desconsiderar o fato de que esses enfrentamentos fazem a sociedade evoluir. De que esses enfrentamentos são necessários para impedir que um massacre ainda maior ocorra. No caso alemão, por exemplo, durante a ascensão do nazismo, se tivesse havido mais enfrentamentos, muito provavelmente teria havido muito menos mortes, muito menos mártires. Se entregasse facilmente, em certa medida o Partido Comunista acabou desistindo, debandando da luta muito antes dela terminar, muito antes de se esgotarem as possibilidades de resistência. A mortandade que se seguiu foi imensamente grande, imensamente maior do que poderia ter sido. E aqui no caso brasileiro, o que se pode esperar? Se nós recuássemos e cedêssemos, haveria uma clemência por parte daqueles que querem destruir setores da população, que querem subjugar a população pobre, que usam como argumento para isso o fato dessa população pobre ser supostamente inferior, preguiçosa ou o que quer que seja.
Será que haverá mais clemência? Primeiro que é uma aposta extremamente arriscada. Segundo que a possibilidade de que essa hipótese se concretize é bastante remota. Bom, houve alguns casos aí em que de tentativas de não alinhamento nem aos que tentam desestabilizar o governo venezuelano, nem aos que dão sustentação ao governo Maduro. Um desses casos é o caso italiano do Luigi Di Maio, do Movimento 5 Estrelas. Bom, uma das coisas que se deve observar é, quando se está diante de uma escolha em que não há opção ideal, isso não significa que se desviar da escolha é o melhor caminho. Temos aí um exemplo histórico, o exemplo da paz de Brest-Litovsk. Lenin era um dos que defendia que se deveria assinar a paz. E ele usava uma analogia para fazer essa defesa. Ele dizia: esse é o tipo de compromisso que se assume, que alguém que é roubado assume com alguém que o rouba. É o compromisso entre o assaltante e a vítima. O assaltante coloca a arma na cabeça da vítima e a vítima consente em deixar que o assaltante leve sua carteira ou seu carro. É um compromisso forçoso que se assume sob pena de morrer. No caso da paz de Brest-Litovsk, se tratava de algo muito semelhante. A Alemanha ameaçava invadir a Rússia. Ou se assinava a paz, ou se criava uma situação de destruição quase que completa dos exércitos que apoiavam a Revolução Russa. E da população russa também. A invasão de todo o território russo, então era preciso assumir aquele compromisso, por pior que ele fosse. Muitos diziam, não vamos assumir, vamos heroicamente resistir a esse compromisso. Não vamos assinar nenhum acordo de paz com nenhuma potência imperialista. Bom, mas afinal de contas, foi uma atitude correta ou uma atitude equivocada? Se deveria ter aberto aí a senda pela qual se poderia passar de uma potência relativamente neutra a uma vítima certa de um massacre, ou se deveria ter seguido o conselho dos que defendiam o princípio de que não se deve nunca assinar nenhum acordo com nenhuma potência imperialista? O princípio é confrontado com a realidade muitas vezes. A gente tem que saber como se portar nesse caso, em casos particulares. Nós achamos que Lenin estava correto. A Rússia não estava em posição de exigir nada da Alemanha. E ela tinha que assinar um acordo. Trotsky foi um dos responsáveis, líder da comissão encarregada de negociar a paz de Brest. E, contrariando a decisão do Comitê Central do seu partido, ele decidiu não assinar a paz. É incondicional. Bom, a Rússia foi forçada a assinar a paz porque ela se mostrou que ela não tinha condições objetivas de recusar a paz. E houve um grande desgaste pelo fato de que essa paz se deu sob a pressão da tentativa de resistência. Agora, no caso do Maduro, o que se deve fazer? Se deve apontar para uma terceira saída, um terceiro campo inexistente, como fazem aí de maneira assintosa alguns partidos, dizendo há possibilidade de se criar um movimento revolucionário, socialista, mais radical do que o PSUV, comunista, ou seja lá o que for, para tomar o poder na Venezuela? Essa possibilidade está dada? É uma possibilidade real ou não? É uma possibilidade imaginária?
que a gente deve fazer? Para não se comprometer com o governo Maduro, que é um governo nacionalista, burguês, a gente deve admitir que países como Estados Unidos intervenham na situação venezuelana, congelem, bloqueiem bens da empresa estatal petroleira venezuelana? Ou a gente deve simplesmente se omitir? Devemos fazer como alguns partidos, eu li a nota recentemente do Movimento Esquerda Socialista, dizendo: nós somos contra o Maduro, somos contra a intervenção e defendemos uma revolução na Venezuela, sendo que essa revolução é puramente retórica, porque ela não pode acontecer na prática. Qual é a vantagem de adotar uma política ambígua assim? Isso se assemelha mais como uma covardia, uma tentativa de fugir à responsabilidade. Preciso apoiar incondicionalmente a Venezuela e o governo Maduro. Ser incondicionalmente contra a ameaça imperialista dos Estados Unidos. Há quem diga, inclusive, que Rússia e China também são potenciais ameaças imperialistas. Mas como? Nesse caso concreto, você pode considerar a China e a Rússia como ameaças imperialistas? Se elas estão dando sustentação a um governo que foi eleito nas urnas pelo povo venezuelano. Se eles estão dizendo: esse governo tem o direito de possuir as suas empresas, de se defender, de definir qual vai ser como vai se dar o funcionamento das instituições venezuelanas. Se eles se constituírem como uma ameaça futura, bom, ninguém pode saber. Potencialmente, tudo pode ser uma ameaça. A ameaça presente e real é o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, escrevendo numa caderneta que há 5.000 soldados americanos estacionados na Colômbia, prontos para invadir a Venezuela. Isso é uma ameaça concreta. A ameaça concreta são os 7 bilhões congelados da PDVSA. Isso é uma ameaça concreta. A ameaça concreta é ter como negociador de paz na Venezuela os mesmos movimentos e os mesmos partidos que foram responsáveis pelo genocídio de 27 de fevereiro de 89. Daquilo que ficou conhecido como Caracasso. São esses mesmos movimentos. O Vontade Popular, a organização de extrema-direita venezuelana, liderada pelo Leopoldo López, por exemplo, faz muito uso e chantagem emocional da questão da corrupção. Mas o próprio Leopoldo López admite que o primeiro Justiça, que foi a primeira organização a qual ele pertencia, se favoreceu de uma manobra em que o primeiro Justiça se apresentava como uma organização não governamental, como uma ONG, para receber fundos públicos para financiar sua atividade política. Bom, ele reconheceu isso. Todos esses setores estiveram apoiando Carlos Andrés Pérez quando ele implementou as medidas neoliberais que estão sendo implementadas, por exemplo, na Argentina, e tem sacrificado a população pobre do país. Então qual é o sentido dessa neutralidade? O que pode trazer de bom essa neutralidade? Porque do outro lado não há neutralidade. A oposição venezuelana diz muito claramente o que ela quer, o que ela deseja para o país. E o que ela deseja é reatar as relações internacionais que a Venezuela tinha estabelecido para si antes que Hugo Chávez se tornasse presidente em 1999. E essas relações eram relações de subordinação total aos interesses do capital internacional. A Venezuela é um país rico. A classe operária brasileira tem interesses concretos em defender a soberania da Venezuela, em se aproximar do povo venezuelano e defender uma estratégia comum de poder. Isso é uma reação que diz respeito a uma possível evolução da situação política e da consciência da população venezuelana. Se o Maduro for derrotado, a oposição natural ao governo de direita, que é o único que pode se estabelecer a partir dessa derrota, é se realinhar em torno dos setores nacionalistas que constituíram o governo Maduro. Então isso significa também fortalecer as ilusões no PSUV. Porque, é claro, a degradação da situação econômica da população vai fazer com que ela se torne saudosista daquilo que acontecia antes. Dos 2,5 milhões de casas que foram criadas no Gran Misión Viviendas, que é o programa de urbanização
da Venezuela. E como responder a isso? Vamos responder dizendo que nós não ajudamos a defender esse governo, que ajudamos a defender aqueles setores que se realinharam automaticamente com os Estados Unidos e que certamente, se tiverem poder para isso, vão destruir a economia venezuelana, todos os setores organizados dos trabalhadores. Bom, é isso, reforçar aqui o nosso chamado a que todos participem das greves que estão sendo organizadas, das greves de metroviários, da greve do funcionalismo público, para que a gente defenda a unidade desses setores, a construção de uma greve geral o quanto antes e para criar as condições para que essa greve geral possa se realizar o mais rapidamente possível. Então é isso. Até mais.